Uhul, vai Brasil! Lê aqui e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre mais uma animação brasileira, rapaz, olha só. Só que dessa vez não é uma animação brasileira, mas nova que vocês vão poder assistir na Telecine Play. Acho que é na Telecine Play. Uma animaçãozinha infantil muito boa, com a qualidade no que se propõe muitas vezes bem acima da média, principalmente para você que está cansado do estilo de animação realista e do estilo de animação basicamente popularizado pelos americanos, tá? Esse sentidozinho, né? Então vamos lá. Primeiramente, Aba e sua banda. É uma animação infantil, então já temos que saber. Uma animação infantil, você sendo adulto, você vai assistir essa animação infantil, você está sendo intruso na animação. Então você não pode querer e assistir uma animação infantil querendo que ela seja o mais caricatural possível, um Pixar. Mas vai até o finalzinho que nesse filme aqui, na análise desse filme, na crítica desse filme, vai ter algo interessantezinho. Aba e sua banda é um filme sobre um mundo lúdico, onde eles humanizaram frutas. Frutas, por exemplo, é um reino. Aí quem é rei, o abacaxi, que o abacaxi tem, coroa. E por aí vai. E nesse reino nós temos algo meio mítico, meio. Não mítico, mas algo relacionado à natureza, aonde a música atrai as abelhas e as abelhas trazem a prosperidade, trazem a própria natureza. Então você precisa cantar para atrair, ou seja, a música relacionada ao fluxo natural da mãe natureza, entre aspas. Mas a rainha, que era a maior cantora, acabou tendo um acidente e morrendo, que fez o rei entrar numa espiral de depressão, negligenciando o seu cargo, negligenciando o seu filho e colocando o reino dele, o reino das frutas, em um grave perigo. E enquanto seu filho, Aba, quer apenas seguir os passos da mãe e ser um músico, não um rei. Pronto, essa é a sinopse e a ideia principal do filme e como ele vai tratar sobre isso. Então vamos falar primeiramente dos aspectos técnicos, dos aspectos fortes, daquilo que o filme tem de melhor, e depois eu vou finalizar dando a minha crítica com os aspectos negativos que eu não gostei tanto aqui sim do filme. Vamos então para os aspectos mais técnicos da animação. Que animação bonita! Vou dar um exemplo até mesmo com outras animações brasileiras. Mundo Proibido. Mundo Proibido ainda é um dos filmes com os cenários mais lindos animados que eu já assisti na composição, na entrega, no fluxo, na importância dela para a história. Mas o que eu reclamei lá no Mundo Proibido é que a animação e os personagens pareciam sair de fora desse mundo, né? Dada a animação cel shading, dada a média da animação que caiu um pouquinho, e dada a própria complexidade que um dos animadores, só você ir lá no meu vídeo do Mundo Proibido, que um dos animadores que trabalhou no filme tá lá nos comentários, olha o lado bom de falar sobre filme brasileiro. A gente pode não ter distribuição, nem o preço popular, mas a gente pelo menos tem a gente que é reunido. Mas então a gente podemos falar então, não, já em Aba, não. Você tem cenários em 2D super inspirados, bonitos, com traços mais caricaturais, fugindo do realismo, mas algo um pouquinho mais lúdico, ao mesmo tempo que você tem um 2D e a composição dos personagens algo mais tunesco, algo mais toificado, né, aquele sentido de algo mais traço único, basicamente. Então, o filme ele é esteticamente muito bonito, os personagens são bastante inspirados, conseguir colocar composição, conseguir colocar carisma, conseguir colocar humanidade nas frutas, é muito interessante. Então eles humanizaram as frutas, humanizaram o reino, então ficou algo muito interessante. Isso também fazendo as próprias trocadilhos com frutas, pegando trejeitos, pegando que é muito comum, mas que acaba ficando muito divertido, se torna muito divertido. Então pegar você vê lá uma pitaia, você vê a banana, você vê o caju, e por aí você fica bem divertido e alegre a forma estética que eles humanizaram as frutas. Então fica muito gostoso só de ver. Então, se o filme fosse apenas as frutas existindo, você ainda conseguiria tirar uma boa diversão. Então, a animação é muito boa, a composição é muito boa, e algo assim, acho que vocês, se vocês forem em qualquer vídeo meu falando sobre, qualquer mesmo vídeo falando sobre musical, esse filme é musical. E caso vocês não saibam, eu não sou muito fã de musical. O que é irônico, porque o filme da minha vida, ele é um musical. Então sou aquela pessoa que, por necessidade, de gosto pessoal, eu acabo não tolerando um musical medíocre. Então um musical medíocre, pra mim, me dói. Eu não vejo valor em um musical medíocre. Então faz eu... Sabe aquela coisa de todo musical pra mim, necessariamente tem que ser um pouquinho acima da média.
assim, um pouquinho acima do que eu tô esperando. Yaba e a sua turma é isso. Principalmente por causa de duas características. Como é um filme sobre música, sobre banda, você tem uma necessidade narrativa das músicas existirem, você tem uma necessidade do roteiro das músicas existirem. Então aquilo que é mais lúdico no musical, mais Broadway, mais teatral, não se tem tanto, ao mesmo tempo que se tem. Só que eles têm basicamente, é um musical que funciona para você que gosta de musical e um musical para você que não é neutro com musical. Agora, se você não gosta de musical, tem a chance de você gostar, mas ainda assim você vai ter que dar uma reboladinha nesse sentido. Mas então as músicas, se não me engano, são originais. Assim, pelo amor de Deus, né? É muito caricatural. As músicas feitas para o filme encaixam bem, contam bem, aceleram a história e contam a história. Mais fundo eu falo um pouquinho disso, como isso é bom, e também um pouquinho que isso daí não é muito ruim. Então ele é um filme que tem uma história muito boa. E, rapaz, que filme com a linguagem política boa. Não é nem necessariamente uma linguagem política, mas sim uma metalinguagem muito boa com relação à estrutura do mundo e a estrutura de poder que aquele mundo tem. É um filme que ele tem uma camada, vamos pro final, onde ele está fazendo referência à humanização, não apenas humanização, do estado perene de poder e de política. Muito bom. Eu não tô brincando. Você como adulto, se você tolerar alguns trejeitos de filme infantil, se você tolerar o texto que às vezes repete o que você já entendeu, mas é por causa das crianças que filme infantil precisa disso, lá tem uma camada de meta-análise. Calma, tô falando em paráfrase. Se você assistiu o filme, você sabe do que eu tô falando. Tem uma camada de meta-análise crítica a sistemas totalitários muito bom. Dando mais um exemplozinho bobo. O vilão do filme. Ele é uma crítica. Ele é um parente que deu um golpe. Então, se você gosta de reinado, se você deu uma estudadinha, você sabe. Ele é um parente que deu um golpe. Ele foi lá e deu um golpe de estado para tirar o poder para ele. Um dos plots do filme, que eu acho que, sem dúvida, é um dos melhores plots, porque ele é o que tem mais camadas. Então, ele é aquele tio traiçoeiro. Ele é aquele tio traiçoeiro que fica rodando, abusando do poder. Ele tem um plano secreto para fazer o próprio exército, para engrandecer a própria casa dele. Cresce ela e dá o golpe, tira o abacaxi rei do poder, fazendo então a análise de governos totalitários desse filme muito divertida mesmo para adultos. Você percebe, você entende e você se vê. Então acaba se tornando um filme muito bom para os adultos. Por incrível que pareça, você como adulto, se você for assistir esse filme mais seco com seu filho, você muito provavelmente vai se sentir surpreendido pela temática que está na sua frente, tá bom? E eu, sinceramente, diria que é um filmaço, um filme quase irretocável se eu não tivesse assistido pela segunda vez, para fazer o vídeo. Porque eu assisti o filme, eu sou um cara que gosta muito de animação, e eu não vou mentir, com animação deslumbrada, com um mínimo de poesia visual, me encanta muito. Mas infelizmente, na minha segunda assistida eu percebi algo que eu achei, que eu não vou mentir não, tá? É um erro do filme, é uma inconsistência do filme, é algo que... Se o filme, infelizmente é filme brasileiro, então em filme brasileiro não tem tanta distribuição, não vai ser tão falado. Então você, muito provavelmente, o que eu vou falar aqui, se você assistir o filme, você não vai ter sentido tanto. Mas tem alguns problemas que são problemas, mas a intensidade desse problema só vai cair em alguns arquétipos específicos. Eu vou falar, você vai concordar, mas você não vai achar um grande problema. Mas vai ter um arquétipo de pessoas que vão ver isso como um grande problema. Ao mesmo tempo que, pra mim, eu não consigo ver como um grande problema, mas quando você racionaliza, você percebe, realmente. Vamos lá. Qual é esse grande problema? Na verdade, são dois grandes problemas. Facilitadores narrativos, que na minha primeira assistida eu achei que era uma característica do filme infantil, mas não. Quando você pega os facilitadores narrativos que fazem a trama andar, não é nem que a trama anda por causa desses facilitadores narrativos, a trama anda, se conecta e tem uma necessidade causal narrativa no filme exagerada. Tão grande que se você invertesse esses facilitadores narrativos para explicação desses facilitadores narrativos, o filme ficaria melhor. Se eu puder dar um exemplo aqui, cara, comecinho do filme. E vai ser dois exemplos, positivo e negativo. Os facilitadores narrativos não são ferramentas. Você não usa os facilitadores como ferramentas narrativas também. Por quê? Filme de baixo orçamento, é um filme brasileiro, não tem tempo nem dinheiro para se fazer tudo, então você vê no filme uma necessidade de fazer uma economia inteligente, só que às vezes essa economia inteligente pega a narrativa do filme e eu não senti isso, vem comigo. A primeira cena, o filme, ele é lúdico, como por exemplo,
um grilo feliz, ou ele tem um quê mais ancorado na realidade, justificando esse quê ancorado na realidade num processo natural. Facilitadores narrativos que vêm do nada e para o nada são muito mais aceitos em filmes mais lúdicos, porque essa ludicidade, esse aspecto místico que o filme tem, normalmente é justificado pela própria poesia visual, pela própria narrativa e por outros aspectos. Então o filme ele não explica tanto, e por ele não explicar tanto, você entende muito mais a poesia que aquele não dita de o filme. Infelizmente, o ABBA, ele não tem esse aspecto tão lúdico. Por incrível que pareça, ele não é lúdico. E pra mim, isso é um errinho do filme, porque... Vamos dar mais um exemplo, só que é meio sacanagem. Eu sei! O Grilo Feliz, ele é um dos maiores filmes brasileiros. Ele é um dos maiores filmes, ele demorou 20 anos, mas ele é algo que você tem a se aprender. O Grilo Feliz, ele tem uma poesia visual espetacular, ele tem uma correlação temática com esse filme, então, se você não entendeu muito a minha crítica e a minha sensibilidade ao filme, assista o Grilo Feliz. De gracinha no YouTube, em HD. Ainda é um dos melhores filmes animados de todos os tempos brasileiros, no sentido de um longa-metragem infantil. Espetacular nesse sentido, na poesia visual, na poesia, na composição, e até mesmo em aspectos técnicos. Ainda é um marco brasileiro. Mas, fez então, vamos lá. Vou dar um exemplo. Vou dar 2 facilitadores narrativos. Um facilitador narrativo. Talvez você não percebeu ele como facilitador narrativo, porque ele avança a trama de uma maneira muito boa. E talvez você nem percebeu como eu, mas você percebe assim na própria necessidade do filme ser muito acelerado. Os facilitadores narrativos são feitos para mandar o filme, acelerar o filme, que, dado a um filme tão bonito, você fica meio... falta um gostinho mais doce ou azedo no filme. A primeira cena que junta, primeiramente, os nossos 3 protagonistas, é uma cena tão acelerada e jogada que você só aceita ela porque tá no filme infantil. Se essa cena fosse colocada em qualquer outro filme, sem um aspecto mais lúdico, o filme seria muito mais difícil. O começo do filme, sem dúvida... O começo não, porque o começo, com a narrando a história, é bom. Só que o primeiro ato, no sentido de apresentar os personagens, é ruim. O filme ele tem uma dificuldade muito grande de fazer você sentir empatia sistemática pelos personagens. Basicamente, o único personagem, entre aspas, que existe é o ABBA. Porque ele é o que tem mais tempo, ele é o que tem mais complexidade, mas pelo tom acelerado do filme, isso acaba, infelizmente, atrapalhando as personagens. Você tem lá a menina, no mesmo quadro que o ABBA tá cantando, pichando. Ela foge. E no mesmo tempo que ela tá fugindo, o ABBA tá lá falando com seu amigo, que não importa, infelizmente, que eles precisam cantar, que eles precisam colocar. Por quê? Uma cena, vários sentidos. Umas cenas, vários propósitos. Não narrativo, mas para acelerar o processo dos personagens. Uma prova disso é exatamente que eles acabam sucateando o desenvolvimento da bananinha e o desenvolvimento do caju, colocando eles apenas para apresentar os seus arquétipos, não a alma dos personagens. Ou seja, é uma cena feita apenas para acelerar e colocar o que precisa ser colocado no filme. E dado a um filme que tem uma beleza visual tão maravilhosa, isso pesa muito ao você assistir. Esse facilitador narrativo faz você não entender. Posso dar um exemplo de como poderia ser a cena? Pelo amor de Deus, eu tô falando, tô consertando o filme. Mas um exemplo que para mim funcionaria melhor nesse sentido. Você não coloca tudo numa mesma cena. Você, na verdade, conta o que foi contado em cenas diferentes. E coloca não para se responder visualmente, mas através do texto. Isso foi uma necessidade que o filme teve para fazer o que ele precisa fazer, ainda em movimento, para as crianças gostarem. Ponto 2. Então você poderia colocar ela pichando, ela falando, coroa, não se importa com a gente. Ou conectando já o ABBA, tentando cantar e você fazendo um dueto nessa história, nessa música. Só que aí eu sei que aí ficaria um pouquinho mais difícil, mas um dueto de músicas onde um sentido de que o ABBA, do seu positivismo, estaria sendo cantado, e no sentido dela cantando esse mesmo positivismo, só que na perspectiva de alguém mais amargurada ou com mais aspectos de realidade, entendeu? Vamos dar um exemplo, ela poderia, narrativamente, estar usando a atenção que o ABBA tá puxando para pichar. Quando o ABBA e o cajuzinho falham, chama a atenção para ela e ela foge, dá um olé na polícia, chega no ABBA, se esconde naquele lixo que tem atrás do ABBA, poderia ter lá, e ela ouve o ABBA, mas a gente estaria precisando de mais uma música, Aí ela ouvindo isso, porque você conseguiria contar a história com... eu sei que tem um tempo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu sei que os cabos... É a animação brasileira. É algo que a gente sofre muito. É o tempo e a animação é muito cara. Mas tô só falando como a cena poderia ser feita. Em questão de colocar mais diálogo nesse sentido. Ela ouviria eles falando e ela... Opa! Vocês precisam de uma baterista? Eu sou baterista. Mas cadê sua bateria? Ela coloca lá, monta lá a bateria. Ok.
você vai tocar nisso, ó, fazendo o link pro desenvolvimento dela no futuro. Olha que interessante, olha que interessante. E eles duvidariam dela. O Cajuzinho ficaria até mesmo com medo e ela bateria e a cena seguiria dela usando a música para exatamente fugir da polícia. Somos apenas artistas. Dando até mesmo esse poder que o artista tem, desse aspecto de representação das dores culturais. Olha que interessante. Por que disso? Porque se você assistiu o que o filme fez, ainda bem que é a primeira cena no comecinho, ela corre, o ABBA, ela fica do lado do ABBA, chega do lado do ABBA, monta e bate a bateria, a música começa, o Cajuzinho e o ABBA se olham e começam a cantar. Isso não está errado, mas dado ao total, porque facilitadores narrativos não são erros. O problema é exatamente como eles estão lá apenas para avançar a trama, com que faz com que os personagens fiquem sucateados. Por quê? E o Cajuzinho? E o desenvolvimento do Cajuzinho? Você pegou muita coisa, juntou em pouco tempo e não fica tão gostosinho de digerir, fica meio ácido. Então você quebrar um pouco essa cena, mesmo que você continuasse ela acelerada e quebrando ela em diálogos, a cena ficaria melhor. Colocaria mais propósito e você poderia, dentro desses diálogos, mais facilmente colocar o subdesenvolvimento desses personagens. Vamos dar mais um exemplo? A conversa que o ABBA tem com o seu tio, do seu tio sendo conivente com ele fugindo das aulas, porque o tio quer o quê? Exatamente usar a falta da coroa para ele reinar pelas sombras. Ao mesmo tempo que você tem lá a cena do tio falando com aquele recurso visual de como o reino tá tendo uma doença e do porquê temos que desapropriar por causa dessa doença. Você vê um recurso visual junto com o falado de você, sendo adulto já entendendo, e a criança vendo esse aspecto de mistério, pegando as pessoas jogando em um bando de prédios, porque eles não têm mais casa, porque estão sendo desapropriadas pelo bem maior. Olha que interessante, a conversa do tio. Oh, vai lá, siga o seu sonho, e que você percebe a dualidade na camada. Ou seja, o facilitador narrativo de você pegar muitas coisas visualmente e só jogar ela não é necessariamente um problema quando não é feito tantas vezes. Agora, o facilitador narrativo de você fazer um texto e nesse texto ter 2, 3 camadas, isso é muito bom. Você coloca uma camada de complexidade que a criança vai se sentir instigada e que o adulto vai se sentir desafiado, entre aspas, porque ele vai já estar entendendo. Ele vai estar prevendo o filme, porque ele já tem um senso crítico mais trabalhado. Esses são os problemas do filme, porque isso é em toda a conexão. Tudo aquilo que acelera o filme é nessa conexão super rápida. O conflito vem desse jeito, a resistência vem desse jeito, tudo. Por quê? Eles ancoram os blocos do filme apenas na música. Porque a música é o único aspecto que avança o filme. Não tem nada nessa conexão, porque eles precisam economizar o tempo do filme. Ai. E você pode ver, se você assistir o filme, que é isso em tudo aquilo que avança o filme. Tudo. E por isso que acelerado você acaba purindo um pouquinho as personagens. Então, pausa aqui. Eu ainda vou continuar nessa mesma crítica, mas eu vou estar agora adicionando a crítica 2, que é algo que não é comum. E eu não vou mentir. Se esse filme fosse de um filme hollywoodiano, se esse filme fosse de um grande estúdio, isso me pegaria muito mais. Mas como é um filme brasileiro, e é um filme que eu sei que tem baixo orçamento, só você conversar com qualquer animador, a gente sabe disso, eu não consigo sentir tanto isso, mas eu sei que vai ter pessoas que vão sentir. Ele é um filme que você gosta porque você é criança. Lê do que você tá falando. Por incrível que pareça, esse filme para crianças é chato. E as ferramentas narrativas que o filme tenta se fazer palatável para criança é apenas visual e não através do texto e nem da temática. Lê, não acredito. As referências de bandas, as referências de músicas, de estilos e a própria referência cultural da fala. Exemplo, a faixa dos Beatles é para adulto, não é para criança. O filme ele se abraçou sem um aspecto de ação, que você pegar a ação desse filme é baixíssima, e no aspecto lúdico de serem frutas, contando com isso seja o suficiente para as crianças gostarem. E para criança, em filmes infantis, o suficiente não é necessário, você precisa ser bom. Eu já falei aqui, criança, tal. Vê lá no meu vídeo do Minecraft, que você vai entender isso um pouquinho mais, dessa necessidade da minha análise de filme infantil. E por que eu não percebi isso? Por que eu não percebi isso na minha primeira assistida? Porque eu achei que o que eu estava assistindo no primeiro filme era a segunda camada do filme. Mas o filme pra criança ali é chato. Na verdade, ele é um filme infantil. Que quem mais vai se divertir é o pai. Enquanto você criança, o filme só
passa. Ao ponto que talvez. É que esse é o problema. Tem pouca gente que vem assistir esse filme no cinema. Infelizmente, que não é um filme brasileiro, sem propaganda, sem tela de cinema. Acaba vendo isso, mas você, ao assistir o filme com seu filho, se você existe, você saiu, você falando do filme ou seu filho falando do filme? Quem mais despertou? Os aspectos positivos do filme despertou mais a criança, ou a sua criança interior, ou o pai? Aí que a gente pega. O filme ele é muito mais efetivo para o pai do que para a criança. E isso é um problema do filme infantil, porque a linguagem do filme é um filme infantil. Os facilitadores narrativos são facilitadores narrativos. Só dá pra passar pano se fosse num filme infantil. E o texto do filme, ele é apenas... Só daria pra passar se ele é um filme infantil. Mas aquilo que o filme ele é excelente é o apelo ao pai. É o apelo ao adulto. Acho que, de novo, citando a primeira cena. Citando a primeira cena. O Abba toca. Aí chega os soldados. O Abba recebeu uma doação do público. Eles poderiam ter colocado que essa doação para... que a doação seria, por exemplo, poderia ter colocado no subtexto que a doação seria para se inscrever no torneio de música. Pega o torneio de música, assiste, pelo amor de Deus, um torneio de música, e que ela fez isso e quis pegar esse dinheiro para se inscrever. Você poderia ter colocado uma... Tem pouco voz interna nesse filme. Eu acho que eles poderiam ter abusado da voz interna para poder economizar um pouquinho mais, mas aí, né, eu sendo engenheiro de obra pronta é fácil. Ela iria pegar para querer ser... talvez isso dê pro torneio, aí vem, e não é isso que acontece, aí vem os guardas, pegam como se fosse um suborno, roubam, pegam o dinheiro, mas o que vocês estão fazendo? Vocês têm, a permissão pra tocar aqui? Não, mas a gente é artista, então pegam o dinheiro, o que vocês estão fazendo? Imposto. Nossa, Ali, olha essa segunda camada do diálogo, que interessante. Agora vem comigo, isso tem alguma segunda camada? Alguma segunda camada de interpretação? Ou a cena é o que ela tá sendo dita? O que você tem é uma complexidade de percepção. Lei do que você tá falando. Não tem segunda interpretação do filme. O filme é o filme. As alegorias não é alegoria. Tá lá no filme, é a primeira camada. Você não tem segunda camada no filme. O filme não tem segunda camada. O filme tem uma complexidade aonde a criança entende. Opa, tá errado. Opa, suborno. Opa, roubo dos guardas malvados. Ela entendeu, não tem uma segunda camada. E é isso que tá acontecendo lá. O adulto vai ter uma camada de interpretação? Não! O adulto vai entender mais do que a criança, porque o adulto tem mais vivência e raciocínio. Ou seja, a criança apenas não pegou a complexidade total daquela cena, mas a cena se faz ali. Não se tem segunda camada. Vamos dar um exemplo assim, mas claro, que tal se poderia ser uma segunda camada? Seria uma segunda camada? Seria se o Abba pagasse com aquele dinheiro. Não fosse um suborno para... Suborno, entendeu qual seria o segundo ponto? Porque a criança poderia ter uma interpretação errada de que, como é ruim, né? Eles não puderam pagar, tal. Entendeu qual o pontinho? Onde para a criança poderia ser uma injustiça aliada a um acalento do sistema, mas já o adulto não interpretaria dessa forma. Isso aí é chamado de complexação de ânima. Ou seja, é uma cena só que o pai e o filho vão interpretar diferente. E isso é que acaba tornando o filme chato para criança, porque é isso o filme inteiro. Ou seja, o filme não pega algo lúdico, é a humanização dos humanos, mas não tem uma frutificação do sistema, que torna exatamente o filme, na linguagem dele, necessariamente mais interessante para o adulto. E a criança só tá lá. Putz grila. Então é um filme literal que o aspecto mais infantil, aspecto negativo, ao se contar a história. Olha que coisa. Ai. Realmente, aí fica meio complicado. E é isso o filme inteiro, né? Então, tipo, não é... você não vai ver uma pessoa... Talvez tenha, né? Porque a pessoa... olha esse subtema, esse subtexto, essa metalinguagem. Não, é direto lá no filme. Você tem um golpe de estado direto, você tem uma manipulação do poder direto, você tem uma missão de poder direto, você não tem nada indireto. O filme não tem segunda camada. Não tem. O que torna o filme ruim de revisitar. Porque você, como adulto, você pega tudo. E a criança não gera interesse. Porque, vamos lá, você tem uma tradução de assuntos complexos para a criança? Não, os assuntos complexos estão lá. E são narrativos. A criança entende. O rei falhou, deu chance pro oportunista. O oportunista veio e fez. Olha que loucura. O que faz o filme, então, ele ter o que poderia brilhar mais nele, acabar não brilhando. Talvez você nem tenha percebido isso, mas se você reassistir o filme, você vai sentir exatamente do que eu tô falando. E lá do bom. Lê, mas é um filme infantil. Mundo Proibido, Mundo de Hélio, O Pequeno, Tromba Trem, Meu Amigãozão. Mundo Proibido é meio sacanagem, porque ele não é para realmente. Tira Mundo Proibido aí do exemplo,
e O Grilo Feliz também são filmes infantis, só que eles têm demografias diferentes. Existe diferença no filme, ele é feito para criança e um filme aonde um filme mais global, aonde a criança ela é servida e o pai ela é servido. É exatamente nesse ponto, na criança, que não foi tão bem feito. Você gosta porque você é criança? Não, porque o filme foi feito para você. É quase como se, infelizmente, o seu baixo senso crítico e tipo é aquilo que te amortiza ao não sentir o filme. E como é um filme que ele não tem um apelo tão grande como criança, talvez a criança não se tenha o interesse de no futuro reassistir o filme, porque no final ela vai assistir o mesmo filme, apenas, não com uma linha a mais, não com a segunda camada, mas apenas porque agora ele cresceu. Isso eu acho meio triste em filmes infantis de verdade. Você perder uma segunda camada. Uma segunda camada para filmes infantis é aquilo que torna filmes infantis interessantes para você reassistir com adulto. Ou você é tão... Vamos dar. Meu Amigãozão, filme do Meu Amigãozão, se você quiser dar uma assistida. E Patrulha Canina. Filmes infantis que eles são tão efetivos para sua criança que você, como criança interior, isso vai te marcar e isso vai seguir com você. É muito provável que abre sua turma, a criança esqueça, porque foi apenas um filme, não uma jornada. Porque talvez aquilo que era mais interessante não foi tão bem traduzido para criança. Infelizmente, abre sua turma, ele não tá para um... Olha, o exemplo que eu dei aqui, O Grilo Feliz. Assista lá meu vídeo sobre o Grilo Feliz. Ele tá mais para insetos gigantes. Muita complexidade que não se traduz em um filme divertido. Aí que tá, né? Que torna assim, tipo, meio triste assim, porque você acaba tendo um filme que ele, infelizmente, ele vai ficar, entre aspas, muitas aspas, datado nesse sentido narrativo para criança. Lê, como é que você conserta isso? Duas formas. Você faz um filme visualmente instigante, ou seja, os personagens poderiam agir de maneira mais caricatural, de uma maneira mais única, você poderia imprimir mais a personalidade de fruta mais ativa, não apenas uma meta-análise, mas uma personalidade de fruta nos personagens, você poderia fazer o mundo ficar mais vivo, só que tudo isso é uma excelência técnica que eu sei que é muito difícil para a animação brasileira conseguir. O Grilo Feliz só teve 20 aninhos para fazer uma das maiores animações da época. Então, se você não tem a capacidade nesse sentido de fazer algo estético, você precisaria no texto. Só que o texto para animação dói muito, porque é mais tempo. E aí que ficou assim o sinuca de bico. Se você não faz o texto ser instigante, o texto de novo, a criança não vai querer assistir, porque o texto não é aquilo que chama a atenção da criança. É o meio. Aí de novo o texto vai ser mais efetivo pro pai, não pra criança. Nessa sinuca de bico, porque isso que acontece é muito raro, tá? Um filme ser mais efetivo, um filme infantil ser mais efetivo pros pais do que pra crianças, isso é muito raro, por incrível que pareça, porque você tem todos os signos de filme infantil nesse filme. Ele não é tipo um filme pra adultos, tipo um Eldorado, travestido de filme infantil. Não. Ele é um filme infantil. Ele é, vamos dizer assim, ele é 100% infantil, 100% para adulto. Só que você junta tudo e fica 100%, não fica 200%. Então ele é 50% 1, 50% junta. Que para ele ser excepcional teria que ser 100% 100% junta e fica 200%. Por causa da narrativa visual. Então você teria que melhorar o texto e o roteiro. Vamos de novo. Todo o texto tinha que ser igual. O texto do tio Coco explicando a situação. Todo o texto dele, do tio, mostrando ele sendo uma víbora ao deixar o Aba fazer o que ele quer. Todo texto tinha que ser assim, para ser instigante, tanto para o pai quanto para a criança, né? Você teria que quebrar a necessidade da música, porque a música vem, faz desenvolvimento, mas você tinha que quebrar esse desenvolvimento no filme, dando exemplo da música, um exemplo bem feito pelo menos, da música da Resistência, da piada de ser o nome da música, deles cantando, porque você vê todo o trabalho do Aba sendo aquela pessoa da realeza que não vê o pessoal, que ele tá iludido com o mundo, com as falas mansas, não se conectando com a real, com a realidade per se. Então você vê dessa necessidade, você vê disso, só que isso morre porque você vê isso, o Aba vê, e ele na próxima cena já sabe o que tá acontecendo. O Aba sonha, tem lá o conflito, vem um conflito, não é bem colocado, prendem ele. Ou seja, o ódio veio apenas justificado pela música, apenas. Ou seja, a música, ela é tanto uma ferramenta como um facilitador narrativo. E aquilo que é mais belo, ai, que dor. Nossa, poxa vida, faltou tão pouquinho. O filme ainda é bom, vale muito você assistir, principalmente se você é adulto. Mas faltou aquele... Vocês já perceberam que de filme bom, que eu gosto,
E pode lá pegar meu... No próprio Mundo Proibido eu fiz a mesma coisa. Quando eu sinto que faltou tão pouquinho, isso me deixa... Porque eu sou do cara, aquele tipo de cara que quando eu assisto algo, eu penso, como que eu indico isso pra meus amigos? Porque eu quero que as pessoas assistam quando eu gosto de algo. E quando eu percebo esse tipo de coisa, eu penso, caraca, eu não vou conseguir indicar, né? Porque a arte da indicação de filme é muito complexa, tão fácil assim. Porque quanto mais qualidade, mais fácil é. Quanto mais esses tropeços, porque tudo que eu tô falando aqui é uma vírgula do filme, tá? Dá pra ser tranquilamente uma vírgula do filme. Porque os aspectos mais políticos e ideológicos do filme já compensam o filme pra caramba. As piadas com a duplo sentido de fruta já compensam o filme pra caramba. Mas você não é todo mundo e eu não sou todo mundo. E eu sei que vai ter o arquétipo de pessoa que não vai gostar tanto, aonde a qualidade vai ser muito mais necessária. Vamos dar mais um exemplozinho? O Caju. Qual a função do Caju? Necessidade do Caju? Compor o grupo. O Caju poderia ser um servo do Abba. Talvez o filho adotivo, para fazer o paralelo do que o Abba perdeu a mãe, a melancia seria a mãe do Abba. Um filho adotivo da melancia, para justificar essa interação deles. Olha que interessante. Você poderia colocar o aspecto do mentiroso o duplo aspecto do mentiroso no Abba e na banana, porque a banana, assista na banana de uma maneira mais contundente, aonde o plano da resistência ficaria um pouquinho mais claro, porque você não pega o plano da resistência pelo filme, tá? Mas pela lógica, e isso não é muito bom não. Lógica, e as justificativas que conectam os arcos do filme seriam um pouquinho ou mais sutis ou melhor trabalhados dentro do texto. Acaba faz um filme bom pra caramba. Nosso filme ficaria espetacular, né? E quem sabe colocar mais aspectos lúdicos, um aspecto mais visual, mais lúdico no sentido de lúdico real. Como assim? Coloca mais magia na música. Você canta e o pólen mexe as coisas. Você canta e as frutas desabrocham, envelhecem, ficam felizes, ficam mais maduras. Posso dar mais um exemplo? O rei tinha que tomar uma porrada. O rei, ele tinha que ser pior. O rei, ele não tinha que ser um rei que eu me omiti, não. Ele tinha que ser um rei que pelo luto dele, ele perdeu... o rei, ele tá no escuro, não tem nisso. Só que o duplo desse escuro poderia ser trabalhado como uma fruta. Se a fruta fica no escuro, ela não apodrece. Por que o Abba quer cantar? Talvez ele queria levar mais luz e pólen, porque a música tem poder pro rei. O rei, desacreditado da magia, desacreditado nas pessoas, desacreditado em tudo, poderia, por exemplo, um feedback visual, ele proibiu a música perto do castelo. Porque ele estava de luto e ele queria, no luto dele, ficar no silêncio e no escuro. Aí vem o Coco lá e bane para mais longe. Olha que interessante. E o rei estaria apodrecendo. Olha que interessante o subtexto. O rei poderia estar apodrecendo. Aí você coloca no Abba a necessidade tanto daquele filho rebelde, perene exatamente, liberdade e o seu propósito na vida, de querer seguir a sua mãe, quanto a música ele também vê como algo que vai salvar o pai dele. Porque aí você justifica no texto o pai ser um pai ruim, amplificando o problema dele com o pai. E também desenvolvendo o próprio Abba. Olha que interessante. Me fala se não ficaria melhor assim no filme. Porque o pai fica só bobo. Fica aonde meio que o texto, como a melancia fala, tá na hora de você assumir as suas responsabilidades. Fica mais do texto, não fica tanto assim no visual. Eu preferiria que o texto fosse tirado e o visual fosse recolocado. Fica melhor, né? Mas é animação infantil. Mas eu acho que esse feedback, o feedback visual infantil no filme já é o suficiente. Eu trocaria o texto por mais subtexto. Por incrível que pareça, eu acho que funcionaria muito bem nesse sentidozinho, tá? Por exemplo. E isso em todas as cenas do filme. Rapaz, o filme sairia de um 3,5 para um 5 muito fácil. Um 5 muito fácil. O mais difícil que atingir o adulto ele conseguiu. Mas faltou um pouquinho de mais de maturação, será? Eu não sei, né? Mas eu já falei. O aspecto do crítico, às vezes, é o mais fácil. Mas às vezes é o que mais dói, né? Se você gostou do filme, nenhum problema. Essa é só a minha segunda crítica do filme, né? Porque eu assisti a segunda vez e eu acabei percebendo. Tava até esperando, né? Eu tinha assistido esse filme um pouquinho antes. Tava até esperando o filme aparecer no Telecine, pô. Porque o que eu sofri com o Mundo Proibido, eu tô querendo reassistir o filme até hoje, pô. E não tem lugar nenhum, pô. Isso me deixa muito triste, caraca. Pô, o Lino, você não viu o Lino? Ficou mais de 6 meses no limbo. Pô, sacanagem, pô. O ruim, o medíocre e o bom faz parte da nossa cultura brasileira, faz parte da arte, faz parte da história. E é tão importante quanto tudo. O bom, o ruim
E o medíocre é tão importante quanto tudo aquilo que faz parte da nossa vivência e da nossa conexão com a arte e com as pessoas, né? Ai, ai, ai. Tá bom? Então assistam lá, Telecine. Pelo amor de Deus, dê lá o seu processo. E se você assistiu, e se você não entendeu, pô, Lê, não entendi o que você tá falando. Olha que maravilha. Assista. Não, no meu vídeo. Joga meu vídeo fora. Assista, meu amigãozão, e assista o Grito Feliz. Eu acho que você vai entender um pouquinho melhor o meu sentimento. Porque talvez você entendeu meus motivos, mas não os meus sentimentos. Porque o filme, ele é agridoce. Só que eu acho que ele é um agridoce porque a fruta passou. Não porque a fruta assim.